tem como a fala, a capacidade de falar, para a qual os humanistas usavam a expressão latina loqui, que está na base da palavra eloquência. Portanto, loqui com o E no início, eloqui significava falar bem. Portanto, se o que separa os homens dos animais é a capacidade de falar, a maioria dos humanistas de finais do século XIV e sobretudo do século XV, pensemos, por exemplo, em Pico della Mirandola, nos finais do século XV, a ideia fundamental era que há um conjunto de disciplinas que se debruça sobre a fala e que são o Studia Humanitatis, que se o homem, no sentido de, claro que aqui era mesmo, não tanto no sentido de género humano, mas homem no sentido, mas também havia, como sabem, também há mulheres que estudaram muitas destas questões. Portanto, eu vou usar a palavra no sentido de género humano, digamos assim, que é o que importa aqui. Portanto, se o homem, nesse sentido, se dedicar a estas disciplinas, portanto, à gramática, à retórica, à história, à poesia, à filosofia moral, as 5 do Studia Humanitatis, pode, por assim dizer, acrescentar em humanidade, isto é, tornar-se mais homem, se me faço entender. Aliás, o Pico della Mirandola, no discurso sobre a dignidade do homem, que conhecem seguramente, diz muitas vezes que, sabem que o humanismo é bastante cristão, apesar de tudo, tem uma ou outra dimensão depois no século XVI, mas nesta altura é bastante cristão. E é um humanismo bastante devoto. E uma das coisas que o Pico della Mirandola dizia era que a liberdade suprema que Deus concedeu ao homem foi escolher entre permanecer perto dos animais, isto é, ao nível deles, isto é, não ser capaz de não estudar, ou então ser capaz de se entregar ao estudo, a essas disciplinas do Studia Humanitatis, e passar para um nível que era o nível em que a humanidade, por assim dizer, acrescentava. É nesta base desta dimensão, que é uma dimensão bastante filosófica. Reparem que eu no início tinha falado da Veritas, da Humanitas e da Divinitas. A Divinitas, que é o domínio dos deuses, digamos assim, sejam eles de que natureza forem, e que se separa dos homens por uma razão fundamental. Os homens são mortais, os deuses são imortais. E a ideia de que o estudo do Studia Humanitatis podia permitir adquirir alguma coisa que ia para além da lei da morte, que era a fama. Portanto, o Studia Humanitatis, conferindo fama àqueles que, de alguma maneira, saíam da normalidade e cujos feitos, fossem eles de que natureza fossem, ficassem escritos, passavam, por assim dizer, para uma espécie de nível dos deuses, no sentido em que atingiam a imortalidade. Reparem que, por exemplo, claro que estas ideias são muito estranhas ao mundo de hoje, naturalmente, mas, como eu costumo dizer, o passado é um país estrangeiro e nós temos que aprender a língua para o perceber. Portanto, temos que tentar entrar num mundo que é um mundo que pensa com outra cabeça, que não é a nossa. Reparem que, por exemplo, nos Lusíadas, e vamos esquecer outras dimensões que o poema tem, a certa altura Camões diz assim: cantando espalharei por toda a parte, e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudaram engenho e arte. Portanto, aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, é justamente esta ideia que aparece em imensas obras, é uma ideia-chave do humanismo, que é essa ideia de que a fama só é atingida quando alguém ou escreve ou registra os feitos de maneira a que, de alguma forma, eles ultrapassem a lei da morte. No entanto, esta literatura de comportamento social não se situa nessa passagem da Humanitas para a Divinitas, mas sim muito mais entre a Veritas e a Humanitas. Isto é, aquela ideia de que
há um conjunto de hábitos. Erasmo, por exemplo, tem uma obra chamada Civilidade Pueril, dedicada aos adolescentes, onde ele fala, a um adolescente, onde ele diz: quando te levantas, não te esqueças de molhar os dedos e de passar água na cara, de pentear o cabelo, etc. Tudo isso eram hábitos que, de uma maneira geral, as pessoas tinham pouco. Reparem que ele, nessa obra, a obra é dedicada a um príncipe e ele dá esses conselhos. Estes conselhos têm uma dimensão muito cultural, uma dimensão também que contribui para a distinção dos grupos sociais, digamos assim, aqueles que conhecem o código das boas maneiras e os que não conhecem. Mas depois tudo isto vai, como o Norbert Elias mostra muito bem, alargando. Ora bem, se nós pensarmos, digamos, nessas dimensões, o Norbert Elias mostra que, por exemplo, um dos lugares onde se vê perfeitamente a divulgação, por um lado a criação e por outro lado a divulgação dos códigos culturais que contribuem para a hierarquização dos grupos sociais e para a diferença dos grupos sociais, é justamente à mesa, nas boas maneiras à mesa. Há um historiador da história cultural que provavelmente conhecem muito bem, o Roger Chartier, que trabalha muito estas dimensões e que está muito traduzido no Brasil em muitíssimas obras. Depois também podemos falar sobre isso se quiserem. Mas eu vou passar então à obra que está na base europeia, não é na base portuguesa, é na base europeia da Europa, do que nós chamamos a literatura de comportamento social, que é esta aqui. Eu vou passar diretamente para aqui, para este rosto. Conseguem ver bem o rosto? Que se chama, uma obra que provavelmente conhecem, que se chama Il libro del cortigiano, del conte Baldassare Castiglioni. Portanto, esta obra, o livro do cortesão, ou normalmente, como nós costumamos dizer, abreviando, o Il Cortigiano, ou o cortesão, como entenderem, que foi publicado pela primeira vez em 1528 e que é da autoria, como vem aí, de Baldassare Castiglioni. É uma obra que um dos maiores estudiosos do cortesão, do meu ponto de vista, o maior, que é um italiano chamado, que já tem mais de 80 anos, mas continua a ser continua a publicar muita coisa, chamado Amadeu Guandome, costuma dizer que o cortesão é a gramática da sociedade de corte. Isto é, a sociedade de corte que vigora na Europa entre o século XVI e meados do século XVIII, digamos assim, em alguns lugares até finais do século XVIII, essa sociedade de corte, que é uma sociedade com sociabilidades muito diferentes das nossas hoje, é uma espécie de mundo que se perdeu digamos que passou e depois há novas estruturas e novas regras, embora realmente alguns aspectos ainda permaneçam. Mas o cortesão, do Baldassare Castiglioni, foi uma obra editada, como eu lhes disse, pela primeira vez em 1528. Deixem-me só contar um bocadinho a história rápido, para o caso de haver alguns dos vossos colegas que eventualmente possam não conhecer a obra, embora eu acho que provavelmente a maior parte conhecerá. Baldassare Castiglioni era núncio é uma espécie de embaixador, não é, do Papa em Espanha. Ele morre no ano seguinte à publicação da obra, em 1529. Ele esteve como embaixador do Papa na corte de Carlos V. E a obra está dividida em 4 livros, o que na altura, 4 capítulos, não é? Na altura dizia-se assim, até pelos cadernos de impressão, a designação vem daí, da forma como os cadernos iam sendo impressos, e digamos, esta obra é uma obra relativamente breve, não é uma obra longa, dividida em 4 partes.
Não esqueçam que Castiglione era um embaixador, portanto era núncio, portanto alguém que de alguma maneira queria fornecer um conjunto de regras para o comportamento na corte. A obra chama-se mesmo O Cortesão, nesse sentido, e na dedicatória, esta obra é dedicada a um nobre português chamado Dom Miguel da Silva, mas, digamos, a obra refere-se sobretudo, é publicada em 1528, mas refere-se sobretudo aos primeiros anos do século XVI. Portanto, ele diz que o que retrata no Cortesão é um conjunto de conversas na corte de Urbino, em Itália. Portanto, ele está em Urbino e conta um conjunto de conversas que um conjunto também de humanistas muito reputados na altura, Pietro Bembo e uma série de outros, tem durante algumas noites seguidas. E então o objetivo da obra é definir o que é um cortesão perfeito. E digamos que esta obra é, por assim dizer, embora, tal como eu lhes diga, vá buscar as suas raízes às tradições da Antiguidade Clássica e também da Idade Média, mas é, por assim dizer, uma espécie de momento fundador desta literatura de comportamento social. Porque o que é que faz Castiglione? Castiglione quer dar regras de comportamento para um cortesão perfeito. E, aliás, na dedicatória e no prefácio também, ele diz a certa altura assim, às vezes perguntam-me porque é que eu quero desenhar um cortesão perfeito. É impossível haver um cortesão perfeito. Diz ele, mas eu não me importo de errar com Platão, não me importo de errar com Xenofonte, não me importo de errar com Cícero. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que Platão também formulou um modelo de uma cidade perfeita, de certa forma utópica, que era a República. Xenofonte, a ideia de um rei perfeito, Ciro, e Cícero, a ideia de um orador perfeito. Portanto, ele vai buscar os modelos da antiguidade para mostrar que ele também pode produzir, não esqueçam que estamos em pleno humanismo, de reprodução de modelos da antiguidade clássica, e portanto ele diz, eu vou tratar de um cortesão perfeito. E nesse sentido, a obra está dividida em 4 livros, e no primeiro livro ele fala justamente das qualidades de um cortesão perfeito, eles discutem entre si se uma das qualidades fundamentais é nascer nobre ou não, ou se a nobreza de sangue, se de certa forma a nobreza que não é de sangue é também um aspecto importante, portanto a discussão faz-se, mas parte-se do princípio que o cortesão, para ser absolutamente perfeito, convém que seja nobre, como ele diz, eu vou dizer em italiano, sia nato nobile. Nessa primeira parte, digamos, há uma discussão que procura mostrar o que é um cortesão perfeito. E eu vou tentar explicar rapidamente. Portanto, há alguém que domina as artes da corte, isto é, que sabe dançar, que sabe, digamos, travar combates, que tem bom aspecto físico também. Portanto, todas essas qualidades ajudam. Mas é sobretudo alguém, e é esse aspecto que eu queria frisar, porque é um aspecto muito importante para a época moderna e para o desenvolvimento da época moderna, já era um aspecto importante na antiguidade de outro ponto de vista, mas é sobretudo alguém, isso vê-se muito bem no livro segundo do Cortesão, que domina a arte da conversação. Portanto, o ser capaz de dominar uma arte, ter a capacidade de mostrar, digamos, de falar em qualquer altura, de ser capaz de gerir o silêncio, porque há alturas em que não se deve falar, se deve manter o silêncio, a capacidade também de
por exemplo, contar histórias na conversação para manter a atenção das pessoas que o ouvem. Isto é, no fundo, a capacidade de ser agradável àqueles que estão à sua volta, sobretudo para conseguir o que quer. Portanto, estas são muito sociedades, como sabem, de Mercedes e de outras que, digamos, que se baseiam nesta ideia da recompensa, da troca e etc. Portanto, o cortesão deve ser alguém que domina essa arte da conversação. E um dos aspectos importantes da obra são justamente duas noções que definem o cortesão e que eu vou dizer em italiano porque são difíceis de traduzir, embora eu procure traduzir em português. Uma delas é a gracia, que é essa capacidade que o cortesão deve ter de ser agradável aos outros, digamos, ao olhar, hoje nós diríamos empatia, mas, digamos, de suscitar a benevolência dos outros, de quem o ouve, etc. E outra que é uma noção um bocadinho complicada e difícil de traduzir, mas que eu vou tentar explicar, que é a noção de sprezzatura, de que o cortesão fala muito. O que é a sprezzatura? É um conceito muito discutido, há uma bibliografia muito grande sobre isso, mas eu creio que consigo explicar-lhes de maneira simples. A sprezzatura é, no fundo, aparecer como natural aquilo que não é natural, que é preparado. Reparem, por exemplo, é o facto de o cortesão, seja ele quem for, decorar, por exemplo, uma quantidade de histórias, decorar ou preparar uma série de comportamentos, preparar o que vai dizer, se for num jantar, se estiver à mesa, se for falar com outros nobres, etc. Tudo preparado, mas que tem que aparecer como se fosse natural, como se saísse naquele momento, como se ele não tivesse pensado nisso. Portanto, uma naturalidade que nós podemos dizer que é uma naturalidade aprendida. Por isso é que às vezes se diz que este comportamento, que nós todos também fomos adquirindo, que é o comportamento social, é uma espécie de segunda natureza, que, por exemplo, hoje é discutida de muitas maneiras. Isto é, uma coisa é o meu comportamento privado e outra coisa é o comportamento social. As normas que eu adquiro, e neste aspecto tudo isto contribui muito para o disciplinamento das sociedades, as normas que eu interiorizo e a capacidade, por exemplo, de responder a uma ofensa, não com a espada, não com a violência física, mas com a violência verbal. Com uma violência verbal que as palavras têm violência, mas é como se não a tivessem. No livro terceiro do Cortesão, o que aparece é, sobretudo, é um livro mais dedicado ao comportamento das mulheres na corte, que também aparece depois como padrão para muitas obras, muitas novelas, muitas outras obras. E o padrão que efetivamente aparece no Cortesão é aquela espécie de padrão de uma certa contenção feminina, que depois aparece também de forma muito literária, isto é, a voz suave, o não rir alto, rir baixinho, as mulheres devem rir baixo, não devem falar alto, não devem chamar a atenção sobre si próprias. Portanto, o que não quer dizer que no livro terceiro do Cortesão a mulher, até porque é a dama de corte, não tenha um determinado protagonismo. Tem, quer dizer, ela podem ser cultas, discutir os assuntos, etc. Mas passa realmente, nós podemos dizer que perpassa pela obra, e isso está presente também depois em muitos outros textos, esta ideia que vem praticamente até ao século XX, mesmo que as pessoas não saibam de onde é que ela vem, mas vem destas obras e da tradição destas obras também na tradição medieval e na tradição da malícia das mulheres e dessas questões todas. Tudo tem uma história, como eu costumo dizer,
fazer, tudo tem uma explicação. E essa ideia de que as mulheres não devem fazer muitos gestos, devem ser contidas, não devem falar alto, devem ter uma voz suave, não devem rir alto, devem sorrir. Portanto, há tudo ali, há uma espécie de contenção que encontram seguramente noutras obras, na descrição das personagens, na forma como as princesas se comportam, etc. Até o andar é codificado. Digamos, uma dama não corre, anda devagar, como se deslizasse. Portanto, uma espécie de paradigma feminino, digamos assim. Bom, e depois o livro quarto está dividido em duas partes. Uma parte diz respeito... Uma parte está integrada num tipo de literatura que é muito comum no século XVI e que é muito importante e que hoje as pessoas já começam a estudar, mas que já começam, quer dizer, já está muito desenvolvido, mas durante muito tempo não foi tão conhecida, que são os chamados Libri d'Amore. São um conjunto de obras que teorizam, digamos assim, o que nós normalmente se chama o neoplatonismo amoroso. Eu não vou demorar-me aqui, porque senão era outra aula, mas sobre os Libri d'Amore, mas vou dizer-lhes que no Cortesão também há esta parte, uma parte do livro quarto, em que Baldassar Castiglione teoriza sobre o neoplatonismo amoroso. Eu vou dizer em duas ou três palavras que eu acho que percebem perfeitamente dentro daquele conceito da Veritas, da Humanitas e da Divinitas, que no fundo enquadra tudo isto. Reparem que não é difícil perceber que se eles procuram a distinção entre os homens e os animais, se procuram acrescentarem a humanidade e mostrar a distinção que, como dizem, Deus concedeu ao homem, é claro que essa dimensão que nós chamamos a dimensão sexual, evidentemente que a dimensão da consumação do ato sexual em si é igual nos homens e nos animais. Isto é, os homens e os animais, os homens no sentido de ser humano, claro, os homens e os animais têm muito de igual, muito de semelhante. Portanto, nascem, desenvolvem-se, reproduzem-se e morrem. Se a função da reprodução é igual nos dois casos, é preciso introduzir, digamos assim, alguma distinção. E a distinção que eles vão introduzir e que é muito discutida e que é muito debatida em diferentes libri d'amore e que tem muito a ver com desenvolvimentos do neoplatonismo amoroso, e eu agora não me vou demorar sobre isso, mas essa distinção passa muito pelo facto de a noção de amor que leva à consumação, portanto ao ato sexual em si, e que tem como fim a reprodução, e que é igual nos homens e nos animais, é o que há de mais comum, digamos assim. O verdadeiro amor é mais do que isso. É aquele que eles têm aquela teorização toda da imagem da amada que entra pelos olhos, a visão é um sentido superior, que já vem, essa teorização já vem também desde a Idade Média, portanto a visão é um sentido superior, o amor, a imagem da amada entra pelos olhos e como que se grava no coração. E claro que eles têm um sentido da anatomia que não é o nosso, obviamente. E esse sentido da imagem que fica, e tudo isto se relaciona também com a memória para eles é muito mais importante do que para nós hoje, como é óbvio, e portanto a imagem que fica no coração e que se mantém ao longo do tempo é um amor diferente do outro, ou é alguma coisa que se acrescenta ao outro. Pronto. Mas eu vou deixar esta dimensão do neoplatonismo amoroso que aparece no livro quarto do Cortesão e passar para a última parte da obra, em que Baldassar Castiglione fala sobretudo das questões de natureza política, portanto, equaciona problemas de natureza política. E vou resumir numa frasezinha. Portanto, ele diz que o bom cortesão faz bom o mau príncipe, isto é, dá-lhe bons conselhos, por isso é que é preciso ter um cortesão bem formado de todos os pontos de vista, enquanto que o mau cortesão pode fazer mal o bom príncipe. Portanto, uma série de questões de natureza de aconselhamento político. Pronto.
Apresentado assim brevemente, tem aí o rosto do cortesão. O cortesão foi um best-seller no século XVI, traduzido numa quantidade de línguas na Europa toda. Em Portugal, por acaso, não foi traduzido. Claro que nós podemos pensar em duas razões para não haver a tradução em português. A primeira razão é que há uma tradução para castelhano em 1534, de um autor espanhol chamado Boscan. E como a comunidade literária portuguesa lia em castelhano, praticamente eram todos bilíngues, talvez não houvesse necessidade. Mas, por outro lado, também é verdade que Dom João III, portanto, que reina a partir de dezembro de 1521, Dom Manuel I morre em 13 de dezembro de 1521, Dom João III tinha uma profunda inimizade e perseguiu politicamente Dom Miguel da Silva, a quem a obra é dedicada. Aliás, Dom Miguel da Silva esteve em Portugal e depois fugiu para Roma. Esteve aqui no Porto até. E depois fugiu para Roma. Portanto, é natural que a tradução também não se fizesse por essas razões de natureza política. Mas o que é facto é que a obra foi um best-seller praticamente em toda a Europa, traduzida com vários formatos pequeninos, formatos médios, edições mais luxuosas, menos luxuosas. Foi uma obra imitadíssima e é o que está realmente na base, porque é uma análise do comportamento humano, digamos assim, um debate sobre o comportamento humano. Eu vou mostrar-lhes agora, rapidamente, assim, para sabermos do que estamos a falar. No século XVI, esta não é a única obra de comportamento social de matriz italiana importante. Nós temos esta outra, que estão a ver aí o rosto, que é o Tratado de Giovanni della Casa, é um tratado que se chama Galateu, Il Galateu, publicado em 1559, e o Galateu é uma obrazinha pequenina, também bastante pequena, não é em diálogo como o Cortesão é uma obra em diálogo na imitação dos diálogos da Antiguidade Clássica. O Galateu não, é uma obra, digamos, é um tratado de boas maneiras, em que há uma pessoa mais velha que explica a outra mais nova, mas é uma explicação corrida, como é que ela se deve comportar, por exemplo, quando alguém sai de casa, a pessoa deve ir acompanhar, mas o fundamental do Galateu, e era isto que eu queria que entendessem, por favor, é que a conversação, a arte da conversação, vai se tornando uma arte cada vez mais central das relações humanas. E isso ela já era importante no cortesão. Aqui ela torna-se mais importante ainda. É o que nós podemos dizer a arte de conversar. E o que é que se entende então pela arte de conversar? Várias coisas. Digamos, a forma como o tipo de voz, a forma como as pessoas devem, os temas que as pessoas devem evitar, os temas que devem tratar. Por exemplo, aquela ideia de que se vais à casa de alguém que tem uma doença determinada, não deves falar dessa doença, deves falar de outras coisas. Portanto, ele faz um elenco de temas que se devem evitar em determinados, por exemplo, tem duas coisas muito interessantes que nós hoje não observamos e que eu acabo e que só lhes vou dar como exemplo. Por exemplo, ele diz, não se devem contar os sonhos na conversação. Isto é, uma pessoa quando conversa com outras não deve contar os sonhos, o que sonhou. Porquê? Porque normalmente os sonhos são coisas sem nexo, complicadas, que a pessoa tem tendência para contar com muitos pormenores e que, portanto, são muito aborrecidas para quem ouve. Portanto, não se deve contar. Não se devem contar os sonhos por isso mesmo, porque não é um assunto que interessa à outra pessoa com quem estamos a falar. E a outra coisa é que não se deve falar dos filhos, é outra coisa que diz no tratado. Porquê? Porque normalmente a questão dos filhos também é um assunto que não interessa muito os outros e que não é agradável para quem ouve. Portanto, digamos, eles tornam a arte da conversação uma arte central e por isso eu lhes disse que muitas vezes se diz que o século XVI é
é uma espécie de século inventor da arte da diplomacia, da capacidade de, digamos, gerar, através das palavras, um ambiente empático. O Galateu é uma obra muito, muito interessante. Aliás, só para perceberem que, digamos, a divulgação, ainda hoje em Itália, quando, por exemplo, uma pessoa entra para uma empresa e lhe entregam um manual de comportamento, digamos, o que nós chamamos o dress code, como é que há muitas empresas assim, quer dizer, como é que as pessoas devem vestir, como é que se devem comportar, etc. Os italianos diziam o Galateu. Portanto, já deram o Galateu no sentido de, portanto, passou a substantivo comum, no sentido de um tratado de boas maneiras. Pronto, olha, só para verem, estão a ver aqui um pequenino, é uma obra pequenina, esta é a tradução do Galateu espanhol, estão a ver ali a mão, vem o tamanho em relação à mão. E tal como eu disse, a conversação vai adquirindo uma centralidade cada vez maior. E nesta obra, que foi publicada pela primeira vez em 1574, A Civil Conversação, deste italiano Stefano Guaso, a conversação é o tema fundamental. Toda a obra se desenvolve à volta da conversação. Portanto, torna a arte de conversar uma questão da sociabilidade absolutamente, digamos, fundamental. Em Portugal, e agora, para eu não demorar mais tempo com isto, mas depois, se quiserem, eu posso responder às vossas perguntas sobre a correspondente literatura francesa, da altura, espanhola, que também há, muita, no século XVII, mas o exemplo português, o primeiro exemplo português desta literatura é justamente o rosto que tinham ali. A Corte na Aldeia, de Francisco Rodrigues Lobo, que foi publicada pela primeira vez em 1619. Reparem no título, portanto, em termos de cronologia, a obra foi publicada em tempo que nós chamamos de monarquia dual, portanto, como sabem, entre 1580 e 1640, portanto, os 60 anos da monarquia dual. Tanto quanto nós sabemos, Francisco Rodrigues Lobo, porque não há absolutamente certeza da data em que nasceu, mas nós supomos que o terá feito por 1572, mais ou menos, deve ter nascido em 70, 72. E, tanto quanto sabemos também, morreu em 1621, aliás, este ano houve um colóquio justamente no ano da morte, mas há quem diga que foi em 22, não é, digamos, não há uma documentação segura e precisa sobre o assunto. E Francisco Rodrigues Lobo, que viveu grande parte da sua vida em Leiria, a obra foi dedicada, como vem ali, a Dom Duarte, Marquês de Flechilha e Malagão, que era da Casa de Bragança, portanto, dos Braganças, de onde vai sair, em 1640, Dom João IV. Ele tem efetivamente uma série de obras, não apenas estas, e este Dom Duarte é alguém a quem foram dedicadas muitas obras no século XVII, e há muitos trabalhos acerca disso já feitos, tanto por portugueses como por historiadores portugueses, como por historiadores espanhóis. Há um muito bom, por exemplo, do Fernando Bolsa, sobre as dedicatórias a este Dom Duarte da Casa de Bragança. A Corte na Aldeia, como eu disse, foi publicada em 1619 e nós podemos dizer, eu escrevi aqui para ficarem, digamos, com uma ideia da obra, e isto foi tirado do estudo introdutório. A Corte na Aldeia organiza-se equilibradamente à volta de 3 grandes polos. Eu não costumo ler os PowerPoints de uma maneira, só os uso para imagens ou para explicar, mas aqui acho que é importante mostrar-lhes exatamente de que é que trata a obra. Portanto, esta obra, A Corte na Aldeia, que é uma obra relativamente curta, relativamente breve também, organiza-se equilibradamente à volta de 3 grandes polos. Um que se situa na tradição renascimental da literatura de comportamento social, que eu creio já ter explicado o que era. Portanto, e há realmente uma série de capítulos. A obra tem 16 diálogos, começando por dizer isso. Portanto, organiza-se em 16 diálogos. E
tem 5 personagens principais e algumas secundárias. As principais desta obra, as personagens principais, são um fidalgo de corte, portanto, eles estão na aldeia, nesta altura, numa casa de campo, e a principal, o dono dessa casa onde se encontram na maioria dos diálogos, à noite, a conversar, imitando um bocadinho a estrutura do cortesão, chama-se Leonardo. Portanto, é alguém que já fez parte da corte. Depois tem uma outra personagem que é um jurista, que se chama o Dr. Lívio, portanto, alguém que percebe de leis e que é, digamos, um erudito. Tem um fidalgo, o fidalgo de sangue jovem, que é o Dom Júlio. Tem depois um estudante poeta chamado Píndaro. E tem uma outra personagem, Solino, que é a personagem que pertence ao grupo social menos, digamos, mais baixo, se podemos falar em altos e baixos nestas coisas, portanto, que serviu na corte, mas que é, em relação aos outros, nós podemos dizer, e isso vê-se pela forma como fala, como usa os ditados, etc., de uma extração social um bocadinho menos... como direi, não é menos nobre, que os outros também, um ou outro não é nobre, mas, digamos, um grupo social menos favorecido, se quisermos dizer assim. Portanto, alguém que serviu e que conhece outro lado da vida. Portanto, estão a ver, são 5 personagens, um cortesão no sentido de alguém que viveu na corte, um jurista, um fidalgo jovem, um estudante e uma espécie de criado, entre aspas, no sentido que já com alguma idade e com muita experiência. E os debates são 16 e andam à volta de vários temas. Neste caso, como vem aqui, em que se situa uma das partes situa-se na tradição renascimental da literatura de comportamento social, outro que assume a herança de muitos debates da filosofia moral e humanística, por exemplo, debate-se o ouro, debatem-se também as qualidades dos embaixadores, e o último que examina com uma certa especialização do cortesão, determinada por tantas limitações económicas e culturais, e esta última parte são, digamos, os 3 últimos capítulos da Corte na Aldeia, os 3 últimos diálogos, quando Rodrigues Lobo examina o que nós podemos chamar que eram os destinos cortesãos. Isto é, e que é muito característico da nobreza ibérica. Era como se a nobreza ibérica só tivesse 3 destinos. Há um ditado espanhol até para isso: Iglésia, Mar e Casa Real. Isto é, a nobreza portuguesa ibérica, tinha fundamentalmente 3 destinos: ou a corte, ou a igreja, ou, digamos assim, a igreja no sentido da universidade, acabava por ser, ou então a carreira das armas. Portanto, não havia muito por onde escolher. O que, de certa forma, tipifica se de alguma forma estão dentro da forma como estas sociedades se organizam naquilo que nós chamamos o antigo regime ou época moderna, grupos em que determinadas famílias se especializam e que acabam por criar uma espécie de redes clientelares. Isto é, eu vou dar um exemplo para nós nos entendermos, como se, por exemplo, os filhos mais velhos herdassem o título e fossem para a corte, e depois há um filho segundo que acaba por ir para a igreja, digamos em Portugal isso acontece muito, portanto a colocação não é sempre, naturalmente, não podemos dizer que seja sempre, mas não há dúvida que a nomeação de bispos e arcebispos, salvo raras exceções, estava muito ligada também às principais famílias da nobreza. Digamos, era como se houvesse uma espécie, o José Pedro Paiva mostra bem isso, que é mostrar como, no fundo, as estruturas de poder pertenciam a um grupo de famílias em que uns tinham o título de nobreza,
outros tinham da nobreza, digamos, secular, e outros acabavam por ter um título da nobreza da igreja, e às vezes eram irmãos. Acontecia muitíssimas vezes. Muitas vezes os bispos e arcebispos pertenciam às mais altas famílias nobres portuguesas. E depois uma outra carreira, que era a carreira militar, a carreira das armas. Portanto, o que significa que a nobreza acabava, no dizer do autor da Corte na Aldeia, e efetivamente assim era, ou os filhos da nobreza acabavam por se especializar nestes 3 caminhos. E a Corte na Aldeia mostra muitíssimo bem esse aspecto. Eu agora gostava de lhes mostrar, mas tenho que para isso, vou passar só, vamos só ver aqui alguns rostos, portanto já viram o Galateu espanhol, que é a tradução, a civil conversação, pronto, e agora são o Decameron do Boccaccio, só porque é e pronto, aqui a Corte na Aldeia, e só para verem um ou outro aspecto, estão a ver aqui as obras de Rodrigues Lobo, aqui ao lado, portanto ele é autor destas obras todas que estão aqui. E agora, para passar para a Corte na Aldeia, eu precisava de passar para outro PowerPoint. Vamos lá ver como é que eu faço isto. Portanto, agora stop sharing, penso eu, que está aqui. Vamos ver se eu consigo. Pronto, tirar. E agora vou tentar pôr o outro PowerPoint. Vamos ver. Que é este que está aqui da Corte na Aldeia. Consegui ou não? Ainda não. Ainda não. Então, peço desculpa. Então, tenho que fazer... é que eu já peço imensa desculpa, porque já me esqueci como é que fiz há pouco. Ao lado da mãozinha? Sim, eu Ali, isso já fiz, sim, sim. está aqui. Pronto, eu já pus aqui. E agora... Tela inteira, clica. Tela inteira, share your entire screen, que eu... Pronto. E agora, vamos ver se eu consigo. Aqui. Ficou? Não. Ainda não. Pois, que maçada. Peço imensa desculpa, porque realmente, pronto, Não, a próxima vez eu espero já saber. Essas tecnologias são Não, é complicadas. que eu esta não costumo Sim. usar. Peço imensa desculpa a todos, porque realmente é que eu precisava, só para não cansarem tanto, de lhes mostrar o texto. Pronto, eu vou voltar atrás. Não, é que eu já carreguei, pronto, mas agora não me lembro como é que fiz. Se você vai clicar nesse i, vai aparecer um botãozinho para confirmar o compartilhamento. Pois era isso que há bocado apareceu e agora não me está a aparecer, provavelmente porque não sou eu que estou a fazer isto bem. Ora, deixa ver se a gente vê aqui. Pronto, a ver se eu consigo. Não, agora não consigo mesmo. Pronto. É que não consigo. Vou tentar cancel. Pronto. E agora vou voltar a apresentar aqui. Ecrã inteiro. Pronto. Muito bem. Até aqui vai, só que agora não me aparece, Leandro, peço desculpa, é que não me aparece aquela, onde é que, essa função, digamos assim. Onde é que eu terei que carregar para encontrar essa função? Portanto, apresentar está. Se não, eu para a próxima mando para o Leandro, se calhar é mais seguro, não Pode é? ser, pode É, ser. que é para não haver problema. Pronto. Eu também posso mandar agora, mas se calhar Pode agora ser. já será um bocadinho tarde, não? Não, não Posso? tem problema. Pode me encaminhar agora. Então, eu vou encaminhar agora e vou falando de qualquer modo. Pronto, só um instante. Eu vou encaminhar e vou falando para não haver problema. Portanto, só um instante. Leandro. Pronto. Muito bem. Pronto, assim eu encaminho já e está aqui. Aqui. Ora,
vamos ver se eu consigo, só um instante, peço desculpa, que maçada. Eu vou encaminhar. Pronto. Ai, agora não estou a encontrar. Onde é que será? Que só um instantinho a ver se eu encontro. A ver se eu consigo. Acho que sim. Já estou a chegar lá. Já está aqui. Pronto. Oi. Há dias em que as coisas ficam mais complicadas. Corte na aldeia, sim, acho que é este. Esperemos que sim. Vamos ver. Não. Ah, sim. Pronto. Acho que está. Eu só vou aqui apagar porque foram... Meu Deus. Só um instante, por favor. Porque ficaram uma série deles que não são necessários e, portanto, eu vou apagar. Aliás, nem... Oh, meu Deus. Eu vou... Leandra, depois vou mandar já o da próxima quinta-feira, que é para não estarem com esta amassada. Eu vou mandar até os 2 que fiz, os que usei. Este que usei agora, vou mandar os 2, para não haver problema. Pronto. Aqui. Pronto. O problema é que não está a... Eu fiz aqui um movimento que normalmente costuma dar bem, mas agora não está a dar. Vamos esperar um bocadinho só. Para ver se eu consigo apagar estes. Uf, desculpem. Tranquilo, não, acontece, né? Esse ambiente virtual é complicado. Se você não preferir, depois eu posso encaminhar para os alunos, né, Sim, imagens, sim. Eu vou mandar os 2 até para poderem ser encaminhados para eles. Sim. E depois explico. Só que há aqui um que ficou e que eu não é para mandar. Mas também se for, não há problema nenhum. O Leandro depois apaga. Pronto, o que eu quero que agora fique, eu vou mandar é a Corte na Aldeia. Tá bom? Pronto. Já está. Espero que chegue, Leandro. Chegaram outros que não interessam, mas pronto, não importa. É só para resolver o problema. Que eu confesso que fico sempre um bocadinho aflita quando é assim. Chegou? Ainda não. Eu vou tentando aqui, porque eu detesto desistir. Tentar ver se consigo. Não, há aqui qualquer coisa que eu não faço bem, sim. Eu acho que agora... Isso, acho que agora consegui. Agora conseguiu. Peço desculpa. Pronto. Agora é que mandei e consegui. Pronto. Está? Sim. Pronto. Muito bem. Então, vamos voltar à Corte na Aldeia e eu vou tentar agora, no resto do tempo que tenho, para deixar também, para poderem fazer algumas perguntas, passar pelos aspectos essenciais para perceberem o que é esta questão da literatura de comportamento social. A Corte na Aldeia é talvez, como eu disse, a obra que é a primeira também, mas é uma das obras mais completas desse ponto de vista, que acaba também por ter várias edições. Não tem de maneira nenhuma a posteridade, nem a recepção, nem a circulação do cortesão, de forma nenhuma, mas é de qualquer modo uma obra que se situa nessa tradição e que acaba por marcar muitos dos textos seguintes. Eu gostava que percebessem, tal como eu disse, que a obra é organizada em 16 diálogos, que tem essas 5 personagens, que naturalmente se inspira em muitos aspectos no cortesão do Castiglione, mas também na Civil Conversação, no Galateu, nessas obras que marcam a importância que a época moderna dá à arte de conversar. Aliás, há muitos textos que consideram, muita bibliografia, que considera que o embaixador, no sentido, é uma espécie de figura tutelar e figura modular
na época moderna, que acaba depois por cair em desuso de muitos pontos de vista. Mas, de qualquer modo, eu vou então tentar chamar a atenção para os aspectos mais importantes. Uma das coisas que a Corte na Aldeia faz e que procura ensinar é a forma de escrever cartas. Porque a escrita das cartas era, no século XVI, uma arte que verdadeiramente só os secretários, mas quando nós falamos em secretários, eram muitas vezes humanistas, gente muito bem preparada, juristas, que sabiam de escrever. E a arte de escrever cartas, a carta teve uma importância muito grande no século XVI, porque era um tipo de arte que, de certa forma, procurava imitar também a antiguidade clássica. E aqui ele dá, só para verem o tipo de, digamos, de regras que ele dá, ele diz que uma carta deve ser escrita com brevidade, sem efeito, com clareza, sem rodeios, com propriedade, sem metáforas, nem translações, com clareza de razões e brevidade das palavras. Isto é, as cartas devem ser simples, as pessoas devem escrever de maneira simples, de forma que toda a gente perceba o que se está a dizer. Outro dos aspectos importantes da Corte na Aldeia é também a forma, e relacionado com este aspecto também, é a forma como se devem, que se deve falar, ou se deve, quando se está a fazer uma descrição. Aliás, eu falei-lhes há pouco do modo de contar histórias na conversação. Como é que uma história deve ser contada para não cansar o ouvinte? E ele descreve uma técnica de descrição de retratos, etc. E dá depois exemplos de contar histórias de diferença do amor e da cobiça, por exemplo, dos poderes do ouro e do interesse. E passa depois para o aspecto que, para mim, era o mais importante e que, neste aspecto, na questão, porque estamos tentamos aprender alguma coisa sobre disciplinamento. E o disciplinamento é também um disciplinamento dos gestos, não apenas das palavras, mas também dos gestos. E Rodrigues Lobo, no diálogo 8º, que se chama dos movimentos e decoro no praticar, é a palavra que no século XVI e XVII se usa para falar, se usa muito para falar, portanto, e decoro no praticar quando se fala, isto é, as pessoas devem ter uma espécie de vigilância sobre si próprias, que é uma vigilância que não é apenas a vigilância das palavras, daquilo que dizem, mas também a vigilância do corpo, dos gestos, porque muitas vezes, como diz Rodrigues Lobo, as palavras podem dizer uma coisa e o corpo e os gestos podem dizer outra, estar a dizer outra. E, portanto, é preciso controlar, e estes textos são textos de que ensinam o autocontrole. Digamos, é preciso controlar o corpo, é preciso controlar os gestos e é preciso, sobretudo, e eu já vou dedicar-me um bocadinho mais a essa parte, é preciso, sobretudo, controlar o rosto. Digamos, ser capaz de controlar os diferentes aspectos do rosto para que o rosto não diga coisas diferentes daquilo que nós queremos dizer. Mas eu já lá vou e vou primeiro à questão dos gestos, da retórica dos gestos, porque o disciplinamento passa muito também por esse disciplinamento de que nós hoje não temos noção, porque está perfeitamente incorporado e interiorizado em alguns aspectos. É aquilo que nós chamamos a retórica dos gestos e que Cícero chamava a eloquência do corpo. E a certa altura Rodrigues Lobo, e tem aqui a frase, pela voz do Dom Júlio, que é o fidalgo, diz: o homem há de falar com a língua e ter quieto o corpo e as mãos. Isto é, digamos, quando alguém fala, deve evitar mexer. Reparem que muitas destas regras são regras que hoje as pessoas dão a quem fala na televisão, por exemplo.
digamos, a quem dá as notícias, a quem faz, digamos, transmissão de alguma coisa. Muitas vezes eu já me tenho surpreendido com textos de comportamento dos dias de hoje para a comunicação social que recuperam, sem saber, muitas destas regras que vêm já, algumas da Antiguidade Clássica, mas sobretudo estas, sobretudo em relação ao orador, mas estas que são muito desenvolvidas no século XVI e no século XVII. Portanto, aquela ideia de que, quando se fala, não se deve desviar a atenção, nem com o corpo, nem com os gestos daquilo que se está a dizer. Evidentemente que nós vemos aqui também uma espécie de controle externo aos movimentos físicos normais, digamos assim. Aliás, através do jurista, que é o Dr. Lívio, como vem aí no texto, o Dr. Lívio diz: o homem no falar não há de parecer estátua, isto é, não deve estar absolutamente sem se mexer, nem bonifrate. Bonifrate é marionete, portanto, mexer-se com os fios. Mexer-se por tudo e por nada. Portanto, tem que encontrar uma espécie de lugar que é o lugar da contenção. E por isso estes textos são, como lhes disse, textos de disciplinamento muito diretos. Bom, vamos ver agora aqui. Reparem, ele passa depois para a voz. São os gestos, o domínio do corpo, o domínio dos gestos e depois a questão da voz, e já vamos ver depois o domínio do rosto. A voz, diz ele, deve ser clara, branda, cheia e compassada. Isto é, a voz, como se dizia já nos tratados de retórica clássica, sobretudo em relação aos oradores, a voz é alguma coisa que tem uma importância especial na comunicação. E, portanto, como ele diz, deve ser clara no sentido de articulada, que se perceba bem, branda, portanto, calma, cheia, isto é, que as palavras sejam articuladas com algum peso, e compassada, não demasiado rápida, nem demasiado lenta. E agora vamos ver o domínio do rosto, o disciplinamento do rosto. Reparem, ele diz, um dos aspectos mais importantes nesta técnica de disciplinamento corporal são os olhos. Os olhos são muito difíceis de dominar. Ele diz que muitas vezes as palavras dizem uma coisa e os olhos dizem outra. Portanto, é preciso aprender a dominar os olhos para que na corte, por exemplo, ou quando alguém faz negociações para o estabelecimento da paz ou para outra coisa qualquer, tenha um tal domínio dos olhos que não seja possível à outra pessoa com quem se está a falar ou com quem se está a negociar adivinhar pelos olhos alguma coisa contrária às palavras. Portanto, digamos, as palavras estarem a dizer uma coisa e os olhos dizerem outra. Portanto, reparem o que isto significava de preparação, contenção, domínio, até um bocadinho a sprezzatura também de que falava o cortesão. Portanto, ele diz, os olhos dão muito espírito às razões, é o jurista que diz, porque como eles são as janelas da alma, por eles se comunica a vida às palavras. E assim hão de ser claros, claro que os claros não têm a ver com o facto de serem azuis ou verdes, como é óbvio, mas claros no sentido de serem luminosos, alegres e movíveis, porque os muito intensos e estendidos entristecem, os muito apertados e franzidos movem o desprezo, os muito abertos, pasmados e saídos para fora fazem temor. E agora reparem um aspecto que hoje as pessoas cuidam, por exemplo, nas campanhas eleitorais dos Estados Unidos, têm aulas sobre isto, sobre estas questões, e estas questões vêm realmente desta altura, que é um dos aspectos mais difíceis de dominar no rosto, se, como dizem estes tratados, não quisermos que os outros adivinhem o que estamos a pensar. São as sobrancelhas.
Portanto, o domínio das sobrancelhas no rosto é absolutamente essencial, porque as sobrancelhas podem traduzir pelo seu movimento coisas muito diferentes daquilo que se está a dizer. Portanto, reparem no que diz Rodrigues Lobo sobre as sobrancelhas. Também a ação do falar toma muito delas, porque franzidas fazem carranca e mostram que fala um homem com melancólia, com melancolia. Baixas representam tristeza ou vergonha, muito arqueadas significam espanto, levantadas, alegria. Portanto, é preciso ter cuidado. O pescoço nem se há de ter tão levantado que faça soberba nas palavras, nem tão baixo que pareça que não pode com a cabeça. Portanto, estão a ver como há aqui digamos, um disciplinamento físico que passa por todos os aspectos. A boca há de ser quieta quando fala, sem estar mordendo os beiços, nem torcendo-se. O corpo deve ser airoso, mostrando-se grave, composto, eu não vou ler tudo. Os pés, reparem que chega ao pormenor de dizer que quando alguém fala sentado, não deve mover demasiado os pés. Nem quando se anda cá fora, olhar para os pés. Curiosamente, não sei se isto acontece convosco, mas eu ainda me lembro de quando era pequena e ouvir para outras pessoas, reparem, são coisas que continuam pelos dias de hoje, digamos, aquela ideia de que quando se anda não se deve olhar para o chão. Portanto, deve-se andar. Hoje nós dizemos isso por razões físicas e por razões de uma certa saúde física e de postura do corpo. Mas reparem, como tudo isto tem uma razão cultural, digamos, aparecem nestas obras, e aqui eles não tinham verdadeiramente a noção de que a coluna podia torcer-se ou sentir outra coisa qualquer. Era uma questão de natureza cultural. E as mãos, se ajuda à prática dos movimentos, as mãos que há de ser com levar e com postura, com que o discreto favorece as palavras, etc. Portanto, estão a ver os pormenores todos. E reparem agora como na conversação há um conjunto de pecados que não se devem cometer. Portanto, a arte da conversação, como veem, e vejam como isto acaba por serem formas de disciplinamento que se interiorizaram de qualquer forma, que se, de algum modo, aculturaram e que nós continuamos, em muitos aspectos, a ouvir hoje. Portanto, o primeiro é um homem escutar-se a si próprio, isto é, alguém que quando fala fica, digamos, fala como se estivesse a ouvir-se a si próprio. O segundo, contar alguma coisa de forma que estamos à espera que os outros nos digam que está muito bem. O terceiro, deter-se nas palavras, portanto, imaginem que, por exemplo, eu agora, quando estava a explicar, depois de cada palavra paravam os minutos, não se deve, portanto, há a ideia de que o discurso não se domina. O quarto, ir-se arrimando aos bordões. Os bordões são aquilo que nós temos todos, por exemplo, digamos, portanto, sei lá, aquelas expressões que conhecem, que nos permitem depois passar para a frente. Evitar esses aspectos. Portanto, o quinto, estarmos sempre a interromper, a querer dizer tudo. O sexto, bracejar muito e rir-se. Nós nunca nos devemos rir do que dizemos, os outros é que se devem rir, não devemos ser nós. E o sétimo, que toda a gente percebe o que é, borrifar as palavras com a umidade da boca, por falar com a veemência, isto é, aqueles que depois acabam por cuspir as pessoas todas. Portanto, estão a ver como eles têm aqui um conjunto de regras que passam pela, como eu lhes disse, pela contenção e domínio do corpo, pela contenção e domínio dos gestos, sobretudo, até porque o corpo deles era bem mais tapado que o nosso, ou estava bem mais tapado que o nosso, pelos louvores do... desculpem, e sobretudo, estava a olhar para o slide, e sobretudo pelo domínio do rosto, e no rosto, pelo domínio dos olhos e das sobrancelhas. Tudo isto estava na base justamente dessa arte de viver na corte,
Na medida em que, como muitos teóricos do século XVII vão depois desenvolver em tratados sobre formas de governo, digamos, e sobre maneiras, tratados dirigidos mais aos embaixadores, artes de reinar, etc., aquela ideia de que não se deve, como dizia Gracián, o teórico espanhol, que tem uma série de obras que foram traduzidas na Europa toda, sobretudo a partir de 1640, e Gracián diz: tu deves conhecer-te a ti próprio, mas deves evitar que os outros te conheçam. Isto é, deves evitar que os outros adivinhem o que estás a pensar, exatamente o que estás a pensar. E nesse sentido, para que isso não possa ser adivinhado, a contenção do rosto é absolutamente fundamental. Reparem que, por exemplo, de uma forma geral, os responsáveis, sei lá, os presidentes, reis, rainhas, mesmo nos dias de hoje, observam, mesmo sem conhecerem estes tratados, mas há quem lhes ensine isso, uma regra que é manter o rosto impenetrável, que muitos universitários também observam nos júris. Por exemplo, evitar mostrar concordância, evitar mostrar discordância. Ainda nos dias de hoje isso acontece. Um juiz no tribunal, por exemplo, não abana a cabeça a dizer que sim, não abana a cabeça a dizer que não. Portanto, não mostra, quando alguém tem que tomar uma decisão, não deve mostrar o que está a pensar. Isto vem destes tratados. É chamada, às vezes já em muitas obras, há chamadas artes de reinar, há um capítulo chamado a impenetrabilidade real, isto é, no rosto de quem governa não se deve ver o que está a pensar. Nesse sentido, digamos, as relações sociais baseiam-se muito, as sociabilidades baseiam-se muito nesta capacidade de não mostrar o que se pensa, mas às vezes ser capaz de adivinhar o que o outro está a pensar para tomar uma decisão importante, por exemplo. O outro aspecto, que é um aspecto importante na arte da conversação, são os louvores do silêncio. Isto é, o silêncio é alguma coisa que tem também as suas leis e que, aliás, vem aqui duas frases do Rodrigues Lobo. Ele diz: assaz sabe o que não sabe, se calar sabe. Isto é, quando alguém não sabe nada sobre um assunto, não precisa de ostentar a ignorância, basta que se cale. Digamos, basta que mantenha o silêncio. Portanto, se mantiver o silêncio, as pessoas que estão a ouvi-lo tanto sabem que ele sabe como que não sabe. Portanto, são estratégias de sobrevivência também. E depois a outra frase que o néscio, isto é, néscio no sentido daquele que não sabe, calando-se parece com o discreto, no sentido latino do verbo sire, portanto, não saber. Aquele que não sabe, que é ignorante, se estiver calado, pode parecer-se com o discreto, com aquele que domina a arte da conversação. E depois, as regras da prática e disposição das palavras, isto é, digamos, um conjunto de regras que são regras fundamentais, é uma espécie, como eles dizem, de retórica abreviada para aqueles que dominam a arte da conversação. E aqui estão, eu não vou, acho que depois do que eu disse não vale a pena perder muito tempo com o slide. Portanto, falar vulgarmente com propriedade, fugir aqui a prolixidade, nós hoje dizemos prolixidade, não confundir as razões com a brevidade, não enfeitar com curiosidade as palavras, não descuidar com a confiança. Portanto, uma espécie de retórica abreviada, como aqui diz. E depois há uma quantidade de regras que devem ser usadas para que a conversação flua naturalmente. Por exemplo, ele diz, não se devem usar
muitos vocábulos estrangeiros, muitos estrangeirismos, porque pode haver gente que não perceba. Não se devem usar muitas palavras em latim, porque normalmente quem usa muitas palavras em latim é para mostrar que sabe latim e não sabe. Portanto, há uma quantidade de regras desta natureza que depois se organizam numa parte muito especial da corte na aldeia, que vai ter um grande desenvolvimento no século XVII e que se chamam os contos graciosos e os ditos agudos e galantes, como vem aqui neste slide. Eu vou explicar o que isto é e com isto provavelmente termino para pedir a vossa, digamos, para o caso me quererem fazer perguntas e temos algum tempo para conversar. Um dos aspectos que estas obras, não tanto no século XVI, embora isso também aconteça e no cortesão isso já aparece, mas um dos aspectos que estas obras desenvolvem muito é o que chamam na altura os ditos agudos e galantes. O que é um dito agudo? É a capacidade de resposta rápida, digamos assim, com alguma graça a alguma coisa que nos dizem. Por exemplo, eu vou contar uma história muito pequenininha que o Rodrigues Lobo conta, que é justamente o que está ali dos franciscanos, o exemplo dos franciscanos que eu pus aí para não me esquecer, que é uma coisa pequenina que eu acho que mostra isso, mas se às vezes houver algum problema, digamos que não percebam exatamente o que se quer dizer, eu posso explicar depois melhor. Na corte na aldeia, o Rodrigues Lobo conta uma pequenina história que é assim. Na altura em que havia aquelas, digamos, das controvérsias religiosas na Europa, naquela altura depois da fixação das teses de Lutero e quando há uma série de discussões pela Europa toda, mas sobretudo no norte da Alemanha, no que hoje nós chamamos dos Países Baixos, na Holanda, por essa zona, houve, como sabem, como provavelmente saberão, muitas controvérsias, muitas discussões, sobretudo entre diferentes interpretações da Bíblia, feitas por aqueles que eram fiéis a Roma e ao Papa, e as interpretações luteranas, calvinistas e de muitas outras confissões, que se tornarão confissões, que agora não importa discriminar. E numa dessas controvérsias, que ia ter lugar numa cidade, muitas vezes eram discussões públicas onde as pessoas intervinham, há uns franciscanos observantes que vão na rua, vão a pé na rua, e como franciscanos observantes, iam descalços, vestidos com aquela túnica e, portanto, com frio, porque era uma zona no norte da Europa, e passaram por eles em duas mulas, que eram uma espécie de carros de luxo da altura, não é? As duas mulas muito bem arriadas e com muito bom aspecto. Duas das pessoas que também iam participar nessa controvérsia. E a certa altura passam pelos franciscanos e dizem: onde vão os asnos de burros, digamos assim, onde vão os burros, que eram os franciscanos, claro, não é, que iam ali ao lado, descalcinhos, coitados, naquele frio todo. E um dos franciscanos responde: nas mulas. Portanto, onde vão os asnos? Ele queria dizer onde vão, isto é, para onde ides vós, que sois uma espécie de burros, não é? Para onde ides? E ele usou o onde como se fosse o lugar e diz nas mulas. Portanto, isto é, os asnos, os burros, sois vós, que vão em cima das mulas. Não sei se me fiz entender. Os ditos agudos são esta forma de responder que pode ser equívoca, mas que de certa forma era tida como uma espécie de demonstração de inteligência e que é muito cultivada no século XVII e que fazia com que aqueles que tinham essa capacidade, muitas vezes preparada, coisas que, pronto, conheciam, diziam, ou que noutros é alguma coisa de natural, era tida como uma forma de inteligência, digamos, aqueles que conseguiam fazer ligações rápidas que outros não conseguiam. E, nesse sentido, é um dos aspectos que na conversação é muito tido em apreciação, é uma coisa muito apreciada.
Pronto, isto só para lhes mostrar que a Corte na Aldeia é um dos exemplos de obras de um certo disciplinamento, digamos assim, de corporal, físico, e ao mesmo tempo também das formas de expressão, da conversação. Portanto, um disciplinamento que acaba por fazer o seu caminho e por se estender desde, como diz o Roger Chartier, desde camadas, desde os grupos superiores, portanto, desde grupos pertencentes à nobreza, para todos os outros grupos. Um dos aspectos importantes, como também lhes disse, é o comportamento à mesa. O comportamento à mesa, a forma como se usavam, como se começaram a usar, não é? Os pratos, talheres e as diferentes especializações que depois vai havendo, contribuíam também para essa diferenciação. Pronto, era isto, e eu agora fico disponível para as vossas perguntas. Vou descompartilhar, vou pedir desculpa, portanto, parar de apresentar. Muito bem, agora já fui capaz. Pedindo desculpa por esta confusão, e agora fico disponível para as vossas perguntas, vá.